boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais um domingo abençoado. Amém, meus irmãos. Um domingo tão especial, né? Que a nossa sociedade estabeleceu que fosse comemorado o Dia dos Pais, né? Não que hoje é o único dia que a gente fala de Deus, né? Na verdade, todos os domingos e todas as vezes que temos uma palavra, Ele é o centro, né? Jesus é o centro do que temos buscado, mas hoje em especial. Acredito que como eu aqui hoje, muitas pessoas ao redor do nosso país aí também estão trazendo uma palavra sobre o nosso Pai, o Pai perfeito, que é Deus. Amém? Então, aproveitando essa oportunidade, uma palavra voltada exclusivamente a nos lembrar do nosso Pai Celestial, daquele que estamos passando a dedicar muito mais de nossas vidas a eles e reconhecendo a paternidade dele conosco. Mesmo antes de nascermos, ele já era por nós em algum momento. Então hoje é um ótimo dia para lembrarmos não só dos nossos pais terrenos, mas também enxergar que mesmo aqueles que tiveram um pai digno aqui na terra, é só um reflexo da paternidade que Deus, nosso Pai, exerce sobre nossas vidas. Ele sim é o nosso Pai perfeito, a quem devemos voltar os nossos olhos e sempre adorá-lo. Vou convidar os irmãos para abrir comigo em Salmos, capítulo 103. É um salmo de Davi, como como a maioria dos salmos ali que Davi escreveu, todos, por assim dizer, é muito emocionante. E foi um homem que tinha o título de segundo o coração de Deus. Então as palavras são bem tocantes e mexem muito com a gente. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Salmos 103, do 1 ao 14. Todos encontraram, amém? Então vou fazer a leitura. Assim diz a palavra de Deus. Título da Sociedade Bíblica, A Misericórdia de Deus, Salmo de Davi. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que teme. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, Senhor, muito obrigado pela minha vida, pela vida de meus irmãos que estão aqui comigo hoje, pela vida daqueles que estão apenas assistindo esse vídeo, ó Pai. Seja com todos nós. Senhor, usa-me para a sua obra, Senhor Deus, que através de mim, das minhas palavras, da minha boca, saiam as palavras para fortalecer a fé dos meus irmãos, que toque os seus corações, que toque as suas mentes, ó Pai, e venham produzir nele frutos que agradem a Ti, ó Pai. Usa-me, estou aqui, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar, por gentileza.
Bom, como eu disse, meus irmãos, hoje é uma data que a nossa sociedade separou para comemorarmos os dias dos pais, né? E eu também me lembro, quando eu era criança, primeira vez que eu ouvi do meu pai, Dia dos Pais é todo dia. Assim como o Dia das Mães é todo dia, o dia de todos aqueles que devemos algum respeito é todo dia. E na minha cabeça de criança, eu lembro que eu pensei assim, é todo dia? Eu tenho que dar presente todo dia? Para o meu pai, para minha mãe, eu vou ficar sem dinheiro, não vou ter esse dinheiro todo. E ainda meu pensamento foi além. Eu falei, tá, se o Dia das Crianças é todo dia, cadê os meus presentes todo dia? Essa era só a minha mente de criança, focando nos benefícios que esse dia trazia, né? Que a gente comemora como sociedade. Mas, na verdade, o que o meu pai, terreno aqui, quis me ensinar é para que eu olhasse ao propósito desse dia, não os benefícios que ele traz. É que, na verdade, todos os dias eu deveria respeitá-lo, dar graças, se possível, dar presentes, mas reconhecer a importância dele e de todas as pessoas na minha vida todos os dias. E este seria o verdadeiro presente, não só um único dia. Até porque, em um único dia, mostrando carinho e amor, os outros 360 e poucos dias, sendo um filho, um pai, uma mãe totalmente fora do padrão, não adianta de nada. E esse era o ensinamento que ele queria me passar ali. E eu me peguei pensando nisso quando o pastor me convidou a estar vindo aqui. Eu falei, caramba, eu já estava mesmo pensando sobre o meu pai e o nosso Pai Celestial, como ele tem sido bom comigo, como ele tem sido bom com todas as pessoas que eu conheço, de uma forma ou de outra, mesmo nas tribulações, há coisas que podemos apontar e ver que é de Cristo, é de Deus, e dele conosco para com seus filhos. E aí eu dei uma procurada na Bíblia, lógico, em Salmos, dos muitos capítulos e salmos aqui que Davi escreveu, todos muito tocantes, todos sempre focados em Cristo, em Deus, apontando sempre para Ele. Eu achei este. E o que mais me chamou a atenção neste capítulo foi justamente os 2 últimos versículos que lemos. Eu vou falar para vocês novamente. Versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Bom, por que esses 2 versículos chamou tanto a atenção? Eu dei uma pesquisada melhor sobre como eles foram escritos, né? A parte lá do começo, quando foram passados para o papel e em hebraico. E a palavra compadecer hebraica, né? Ali a escrita, usada por Davi, ela tem uma raiz que diz assim, ventre materno. Essa é a raiz da palavra em hebraico, ela remete a ventre materno, né? Por que ele usou essa palavra? Por que desta forma? Isso remete a uma compaixão visceral. O compadecer de Deus é uma paixão visceral, ou seja, de dentro, das entranhas. Que ali Davi, inspirado pelo Espírito, declara que Deus não é uma paternidade frágil ou falha. Ele sabe quem somos e que somos moldados de pó, como está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Portanto, ele também não exige de nós um desempenho sobre-humano. Falar, mas espera aí, meu irmão, como assim? Sim, ele exige que mudemos, que seguimos ao seu Filho, Jesus Cristo, que para provar que era possível se fez carne, esteve aqui conosco, nos ensinou o caminho. Mas tudo que ele pede de nós, em medidas diferentes para cada um, nunca é sobre-humano. É sempre dentro das nossas capacidades. Aquele limite aonde possamos chegar. E ainda assim, ele tem compaixão para conosco. E esse tipo de atitude que vemos em Deus é o que nós buscamos às vezes por nossa vida inteira. Isso vale também para você do vídeo. É o tipo de coisa que buscamos num pai ou em qualquer outra pessoa a vida inteira. A compaixão.
sermos entendidos, sermos amados, reconhecer nossa fragilidade e ainda assim estar disposto a nos ajudar. Muitas pessoas passam a vida inteira sem poder ver isso, sem poder ter alguém com quem confiar, se abrir, que entenda elas e que possa ajudá-las. Por isso, esse é o primeiro ponto que eu relato a vocês. Deus é um Pai perfeito. Ele tem compaixão por nós mesmo antes de nascermos. E Ele espera cada um de nós naquele dia, naquele grande dia, lá nos céus. A compaixão de Deus pelos seus filhos é um dos motivos que mais nos gera amor e alimenta nossas almas. Pois entre as coisas que buscamos, como eu disse, ser compreendido, ser aceito, ser amado, é aquilo que mais alegra o nosso coração. Não estar sozinho neste mundo. Em nossas orações, naqueles momentos mais difíceis, aqueles de tribulação, que a gente fica aí perdido, sem saber o que fazer, sem enxergar um futuro, o que nós fazemos? Dobramos nossos joelhos no quarto, num lugar separado e oramos. Oramos a Jesus, oramos a Deus e contamos cada detalhe daquela aflição que está nos atingindo. Nos mínimos detalhes. Citamos pessoas, citamos comportamentos, pedimos até perdão, né? Durante a oração a gente acaba reconhecendo nossos erros ali, mas é aquela oração que a gente dobra o joelho e chora. Esse é o momento que a gente fala ali com Deus, e às vezes tudo isso junto, né? Falamos às pessoas, falamos com Cristo, falamos com Deus, tudo de uma vez só. Vocês conseguem lembrar de uma oração assim, que vocês fizeram recentemente, ou a última vez que uma oração assim foi feita? Pois bem, tenham ela na mente. Agora vocês conseguem se lembrar da paz que vocês tiveram logo após essa oração? Ajoelhamos com o coração pesado, mas sempre levantamos com ele mais leve, com um peso a menos. E por quê? Vocês já pararam para pensar no porquê disso? O problema ainda nem foi resolvido. Só dobramos os joelhos e falamos com Deus. Às vezes 1 hora, 2 e por aí vai, mas quando levantamos mais dispostos, mais leves. E por que isso? Já pararam para pensar, meus irmãos? Antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês lembrem também, né, imaginando aqui uma situação, do dia após essa oração. Vocês tinham uma tribulação, vocês ajoelharam, vocês falaram com Deus, falaram com Cristo, levantaram melhor e foram para o trabalho. Ou foram, enfim, amanheceu um novo dia. E ali uma pessoa muito chegada pergunta para vocês, e aí, e aquele problema? Nós, como todos bons cristãos, é a frase campeã de nós cristãos, né? Sobre esse assunto, pode ficar tranquila, eu já entreguei na mão de Deus. É sempre assim que falamos no passado, é sempre assim que falaremos. Trazer conforto para o nosso coração depois de uma oração e essas palavras transmitindo aos demais. Pode ficar tranquilo, eu já orei, meu coração está em paz, vai ser feito o que Deus quiser. E por que oramos e por que falamos dessa forma? Por que a paz chega até nós dessa forma? Simplesmente a sensação que dá, trocando em miúdos, parece que a gente subiu o sarrafo. O problema agora não é mais comigo, não. O problema agora é com meu pai. Ele que vai resolver isso aí. Parecemos até crianças mesmo, pequenas. Quando a coisa engrossa ali com os amiguinhos, a gente corre para a perna do pai. Ô pai, me ajuda aqui, olha lá o que está acontecendo. E essa sensação se mantém conosco todos os dias e toda vez que oramos a Cristo, toda vez que oramos a Deus. E por quê? Porque Ele é o nosso Pai. A Ele buscamos o socorro nos momentos mais difíceis. E também devemos buscar para dar glória, para dar louvor e para todas as outras coisas mais. Inclusive no dia de hoje, que comemoramos com nossos pais terrenos, também comemorar com Ele. Porque Ele é nosso Pai do começo ao fim. Do ventre até a nossa morte, Ele estará conosco. E se assim Ele nos permitir, com a sua graça, a nossa morte será só uma ponte que vai nos ligar daqui até a eternidade com Ele. Esse é um dos pontos, meus irmãos, que faz o nosso Deus ser o Pai perfeito. A sua compaixão gera essa confiança em nós e esse olhar que temos para com Ele em nossas atitudes. Continuando em nossas orações,
Bom, então ele é um Pai e um Deus excelente, não é verdade? Ele nos dá tudo o que pedimos, não é verdade? Não, está errado, erradíssimo. Ai de mim se eu prometesse isso a vocês aqui nessa igreja, se eu prometesse isso a vocês aqui neste púlpito. Ele não dá tudo o que precisamos, tudo o que queremos e pedimos. Ele nos dá tudo o que ele acha que é bom, o que ele julga bom para nós. E essa confiança que temos nele, de que ele vai nos dar o que é bom, não é fácil. Não é fácil. Para nós, seres humanos, é uma das coisas mais difíceis de fazer. Ah, como assim, meu irmão? Eu confio nele agora. Neste momento você confia nele. Quer ver como é temporária essa confiança do ser humano em Deus? Eu mostro a vocês. Antes, vamos ler comigo Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao 11. Eu já tinha separado aqui. Vou ler com os irmãos. Diz assim o texto, versículo 9. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está aqui a palavra de Deus para nós, quanto a esta confiança e o que pedimos. Temos a confiabilidade em Deus, nosso Pai, de que Ele nos dará o que é bom. Entretanto, nos pegamos pedindo tudo o que o nosso coração deseja. E eu ouvi uma frase sobre o nosso coração que faz todo sentido, meus irmãos. É até um pouco fora aqui do que eu estou pregando, mas o coração do homem é o principal caminho para a perdição. Dizer a outra pessoa, deixa o seu coração te guiar, é condená-la à perdição. O coração do homem não leva a gente para lugar nenhum lugar bom. E sobre isso é o que devemos ter confiança a Deus. Aqui nesse trechinho de Mateus, Jesus usa um argumento do menor para o maior. Começa falando de uma coisa e termina em algo maior. Era um raciocínio judaico da época. Era assim que se tratava para ajudar ali as pessoas a entender. E o que ele descreve aqui, né? Se os pais humanos, ou seja, do menor para o maior, se os pais humanos, cheios de egoísmo e imperfeições, ou seja, maus, como está na palavra, ainda assim sabem dar coisas boas, quanto mais nosso Pai, Deus, que é perfeito. E este é o ponto de maior dificuldade para a gente. Confiar no que Deus tem para nós. E mesmo que digam que existe essa confiança agora, neste momento, e seja plena, então eu pergunto a vocês, e por que andam ansiosos? Por que nos preocupamos com o dia de amanhã? Por que nos preocupamos com o que há de comer, com o que há de vestir, com as doenças que nos afligem? Mesmo tendo essa plena confiança que dizemos ter. Veja como é muito difícil para nós confiar plenamente em Deus. Mas a Bíblia e Ele nos recomenda fazê-lo a todo momento. Bom, aí vocês já podem imaginar e como é que Deus nos trata, como é que Deus nos ajuda a manter essa confiança nele. Essa confiabilidade que tanto faz amarmos Ele do que é bom para nós, que Ele vai nos entregar o que precisamos. Nesse ponto, Deus tem uma tática. Não é por maldade, não é por vontade, mas Ele só deixa que façamos o que o nosso coração quer. E o que o nosso coração traz? Altos e baixos. O alto e baixo nas nossas vidas sempre vai existir, meus irmãos, ainda mais na vida de um crente. Por quê? Porque tem um propósito. No baixo da vida, como assim dizer, é quando nós buscamos e estamos mais perto do nosso Pai, de Deus. É quando a gente dobra o joelho e fala tudo o que está acontecendo com a gente. É quando a gente se sente mais perto, levantamos dessa oração mais aliviados. É quando lembramos que temos um Pai de verdade.
Então, os altos e baixos da vida vão existir sempre, mas não porque Deus quer. É nosso, isso está intrínseco em nós. Nascemos no mundo mal. Buscar a bondade, buscar a Cristo, buscar a Deus é o que compete a nós e não é um caminho fácil. As portas para a perdição são largas, as portas para a salvação são estreitas. O caminho é difícil. E os baixos da vida, eu posso até mudar o nome, vamos chamar de momentos fracos. Estamos fracos e estamos fortes. E a Bíblia nos diz algo sobre essa fraqueza momentânea. No momento que estamos fracos, é neste momento que, na verdade, estamos mais fortes. E por quê? Porque naquele momento de luta, tão extremo, tão desafiador, toda a força que nos mantém de pé não é nossa. É exclusivamente de Deus e de Cristo. Então a sua força, a força braçal que você tinha, por mais que você malhe, que você ore, que você tenha condições financeiras, num momento fraco, num momento baixo da vida, toda essa força se dissipa. Mas ainda assim você não morre, você continua acordando, a sua família continua tendo alimento, você continua indo à igreja. Com que força? Com a força de Deus. E, diga-se de passagem, é a maior força que existe. Deus é o ser mais perfeito que existe. Então, nos momentos mais fracos, nosso também é o mais forte em Deus, em Cristo. A força que vem do Pai não nos deixa nos abalar. Ela nos dá uma esperança de uma solução. E toda essa força, como eu disse, vem de nosso Pai e de nosso Deus. Voltando aqui um pouco ao texto que eu li, para que ele não se perca, o texto cita pedra e cobra, como algo sendo dado errado, né? Pediu um, entregou o outro. E essas duas coisas representam bênçãos falsas, pedra e cobra. Ou seja, perigosa para os filhos, para nós. E na nossa imaturidade, às vezes pedimos pedras e cobras, né? Mas Deus, como um Pai sábio, filtra nossos pedidos. Ele não nos dá o que queremos, mas nos dá o que precisamos. Às vezes pedimos dinheiro para vencer uma situação. Às vezes pedimos saúde para vencer uma situação. Pedimos N coisas que Ele dá até para outros filhos dele. Mas não é isso que de fato precisamos. Se for, Ele sim dará. Se for isso que você precisa, Ele sim dará. Se não, Ele vai te dar o que você precisa. E o que precisamos nos dias de hoje? Principalmente paz, discernimento, como vamos agir, como vamos enfrentar as dificuldades da vida, como vamos proteger a nossa fé. Nos dias de hoje, tem muitos ataques à nossa fé. Se há algo a se pedir e que Deus possa nos conceder, que seja esse discernimento, essa inteligência espiritual para protegermos a nossa fé, para continuarmos firmes, porque os ataques a nós são diários, e vão crescer ainda mais. Infelizmente, está aqui na Bíblia. O futuro, o fim, não é muito feliz para quem segue a palavra de Deus. Teremos tribulações, teremos momentos muito duros que vamos passar. Está aqui na Bíblia. Não tem como fugir disso. Então, o que podemos pedir para Deus? Dinheiro? Felicidade? Ajuda? Bênçãos? Podemos pedir que Ele participe de nossas vidas, que nos ajude a manter a nossa fé, independente das dificuldades. Se é para dar um milagre, Ele vai dar. Mas qual o propósito desse milagre? Para engrandecer o nome dEle. Em que momento esse milagre vai chegar? No momento oportuno para engrandecer o nome dEle. Essa confiança em Deus, o nosso Pai perfeito, é o que precisamos, meus irmãos. Agora imagine comigo uma história. Vou montar o cenário para vocês. Uma criança pequena pede ao pai uma faca de cozinha para brincar. O pai ama o filho
Mas ele diz não. O filho chora, se esperneia, ele acha que o pai é mau porque negou a ele um brinquedo. E anos depois, essa mesma criança, já adulto, entende o não do pai, lá daquela vez, que um dia doeu. Assim é Deus para conosco. Quantas vezes nós oramos por algo que Deus diz não, ou espera. Isso não é rejeição, é proteção. Ele está trocando a cobra que pedimos pelo peixe que precisamos. Quando Deus demora a responder ou disser não, ele está no controle da cozinha e sabe que a faca pode te machucar. Aprenda a orar como Jesus. Palavras de Jesus: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. É isso que Jesus nos ensina sobre o nosso Pai perfeito. Confiar nele a todo tempo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que nossas dificuldades, mais do que possamos entender. Como criança, isso faz todo sentido. Somos crianças aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus. Não conseguimos enxergar nada mais do que o horizonte. E daqui até o horizonte são muitos quilômetros. Deus enxerga o futuro, nosso futuro. Se hoje não temos alguma coisa de luxo, alguma coisa que faz sentido porque precisamos, e sua vida está nas mãos de Deus, está nas mãos de Cristo, então Ele sabe do que você precisa. Esta bênção que você julga uma bênção em sua vida poderia te levar para fora da igreja. Não entregamos nossas vidas a Cristo? Não entregamos nossas vidas a Deus? Nosso maior objetivo, o maior objetivo dele é salvar nossas almas. Não é que tenhamos riquezas aqui ou que vivemos uma boa vida aqui, embora ele possa sim abençoar seus filhos. Mas quem ele vai abençoar? Ele vai te dar uma faca na mão? Ele vai trazer para você uma riqueza que vai te afastar dele? Não vai. Não vai porque ele nos ama. Ele tem compaixão e sabe que somos pó. Não temos força para continuar seguindo se assim ele nos abençoar. E aqui eu entro num outro ponto. A correção do Pai que nos lapida para a santidade. Ele ainda é o nosso Pai perfeito. Ele tem compaixão e nos ama, dá o que precisamos, mas ele também nos corrige. Eu vou dizer o porquê. Bom, até agora só ouvimos bênção, né? O Pai me aceita como eu sou, porque ele conhece as minhas fraquezas e vai dar tudo o que eu preciso. Não o que eu pedi, mas o que eu preciso. Tá certo isso? Não. Errado novamente. Ai de mim se eu prometesse isso para vocês. Não é assim que funciona. Vamos abrir comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, 6 e pulamos para o 10. Diz assim o texto, eu vou apressar um pouquinho aqui, meus irmãos. Versículo 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. Versículo 10. Pois eles não corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Bom, o autor aqui de Hebreus, ele cita Provérbios 3, para compor aqui o texto dele, para ensinar disciplina, que é um selo de filiação. Ou seja, se Deus não te corrige, isso significa que você é ilegítimo. É um outro termo que aparece no texto aqui de Hebreus. Um estranho. Ilegítimo seria um estranho.
Uma das demonstrações mais simples de empatia e amor que temos no mundo, que podemos passar à frente, é tentar educar. Mesmo sabendo que essa educação talvez trará revolta ou até raiva. Bom, como assim vai trazer revolta e raiva uma educação? Para aqueles que têm filho, para aqueles que já viram crianças pequenas, não precisa nem ser seus. Fala ou não para uma criança numa determinada idade que você vai ver o choro, a raiva transbordando porque ela queria muito aquilo e você está educando, você está vendo a educação sendo aplicada à vida daquela criança. Isso não acontece só com as crianças, acontece conosco também, os ditos adultos e maduros. Bom, o entendimento de que não é possível receber tal coisa, ou até perigoso demais ter tal coisa, esse entendimento a gente só conquista depois de muito tempo. Quando é criança, eu já fui essa criança, vocês já foram essa criança, os irmãos do vídeo já foram essa criança. Recebeu um não, vamos comprar, na volta a gente vê, e aí o choro, a gritaria, quando era pequeno se chamava birra, mas é isso tudo junto. E para quem está olhando, às vezes dá uma vontade de agarrar aquela criança, mas é necessário que ela chore, que ela debata, que ela esteja ali e que um dia ela entenda o que ela estava pedindo. Isso vai marcar e um dia ela vai saber o porquê. Só que esse entendimento às vezes vem muito depois. Normalmente quando estamos maior, mais adulto. E é assim com a correção divina. Ela vem de diversas formas para nossas vidas. Pode ser uma advertência interna, a nossa própria consciência movida pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ou situações difíceis, e esse é o mais comum, que nos fazem parar e pensar no que está acontecendo, quem é nosso Pai, o que vamos fazer. Ou até mesmo quando lemos a Bíblia, também chega por aqui a correção divina. Eu vi uma animação esses dias que faz todo sentido. O rapazinho na animação abria a Bíblia e saía uma mão assim, dava uma tapa na cara dele, aí ele fechava e ria. É exatamente isso que a Bíblia faz conosco, para aqueles que oram, que buscam aqui as palavras de Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, está tudo aqui. Um livro escrito há tantos anos, por tantas pessoas diferentes, mas parece que foi escrito para você. Parece que foi escrito para mim, em momentos diferentes. Assim como foi para o meu pai, como foi para o meu avô e para todos antes de mim e para os que vão vir após mim. É um livro tão atual quanto, porque carrega as palavras de Deus para nossas vidas. E essa também é uma das formas de correção divina que chega até nós. A palavra grega, aí eu fui um pouco na composição da palavra. A palavra grega para correção significa educação, por incrível que pareça. Ou seja, treinamento, disciplina formativa. A correção para os gregos também era educação. E não uma punição, ou no nosso caso, uma punição divina, não é esse. É um processo pedagógico. Deus, como nosso Pai perfeito, é o grande educador que usa as circunstâncias da nossa vida para nos ensinar. Às vezes, estamos a um passo de receber as nossas bênçãos, tão queridas bênçãos. Mas como eu disse aos irmãos, como eu dei exemplo, se aquele ponto específico não for tratado, essa bênção não vai chegar. Deus não vai te dar uma bênção que vai te afastar dele. Ele quer seus filhos perto dele. Ele quer nos salvar e que estejamos com ele nos céus. Então, é por isso que as dificuldades vêm em nossas vidas. Cada dia tratando um ponto diferente, nos santificando para participar com ele nos santos. O versículo 8 desse mesmo texto, eu acabei não lendo para os irmãos, mas está aqui. Mas, diz esse o versículo,
Se estáis sem disciplina, do qual todos se têm tornado participante, então sois bastardo e não filhos. Veja que palavras duras o autor de Hebreus usa aqui. A ausência da correção divina não é um privilégio, é um sinal de abandono. Se Deus não está te corrigindo, isso significa que você não é dele. Isso é uma notícia triste. Triste para aqueles que oram, pregam, cantam, mas a vida não muda. Ele não evolui, ele não se aproxima de Cristo, não se aproxima de Deus. Entretanto, para o mundo, só ladeira acima, conquistando tudo o que todos querem e subindo. Mas Deus não está trabalhando na vida dele. Ele nem é filho. No grande dia, infelizmente, este não subirá conosco. E isso, do ponto de vista agora meu, humano, é a maior perda de tempo que existe. Você está saindo da sua casa aos domingos, às quartas, às sextas, está indo pregar, está indo orar, está indo cantar, acreditando que vai ser salvo, acreditando que há um futuro bom para você. E não tem. Por quê? Porque você não buscou a Deus. Você está caminhando num caminho errado. A Bíblia nos diz claramente: haverá disciplina para os filhos, com o objetivo de que eles participem dos santos. Se preocupe se a sua vida estiver só nos altos, como eu disse lá atrás. Os baixos vêm para nos aproximar de Cristo, para nos aproximar de Deus. Se preocupe se estiver indo só tudo muito bem, se não tiver nenhum espinho que te machuque e faça procurar a Cristo, faça se arrepender e ver aonde você pode melhorar. O nosso Pai é perfeito e corrige os seus filhos a quem Ele ama. Eu dei uma pesquisada sobre serviços e trabalhos que possam me trazer uma iluminação e uma similaridade com o que eu estou trazendo para os irmãos. Eu achei aqui o trabalho de artesãos de ouro, ourives, como assim são chamados. E como que eles trabalham? Dessa parte eu até gostei, porque eu estudei um pouco na engenharia. O ourives, como que ele trabalha? Ele só trabalha com ouro puro. Essa é a marca de alguém que trabalha com ouro. Você quer comprar algo de muito valor? Então, metal puro, o ouro. Como é que ele faz? Ele pega todo o ouro que vem da natureza, de diversas formas diferentes, coloca num potinho que se chama cadinho. Normalmente ele é de cerâmica, aquela mesma, como se fosse um tijolo frágil, mas aguenta calor, que é uma beleza. Ele bota tudo nesse copinho, que a gente chama de cadinho. E ali ele aquece esse copinho a temperaturas elevadíssimas. Todo aquele metal começa a derreter e se liquefazer. E o que sobe para cima naquele líquido? O que vem à tona naquele líquido? Na metalurgia a gente chama de escória. De fato, o que é a escória? Coisas inúteis e, como diz a palavra? Sim, para aquele propósito. Ele só quer ouro. O que sobe é outros metais sem validade. Para ele, mas pode servir para outra pessoa. E o que o ourives faz quando sobe ali essas coisas? Ele vem com uma colher e tira aquela superfície de cima, que é outros metais sujos. Joga fora. Continua aquecendo. Daqui a pouco sobe mais e ele vai lá com a colher, pega um pouquinho. E quando que ele para de tirar então essas sujeiras ali? Quando ele olhar para o líquido e conseguir enxergar o rosto dele. Vai ter ali aquele líquido dourado e ele vai conseguir se enxergar no reflexo daquele ouro líquido, né? daquele metal. Assim é o que Deus faz conosco. As aflições, meus amigos, é o fogo que aquece, que chega nas nossas vidas. Assim como a doença, as perdas, a frustração, isso tudo queima. E queima o quê? O nosso orgulho. Queima a nossa autossuficiência, achar que podemos, que fazemos. Queima a nossa dependência do dinheiro. Queima a nossa dependência das pessoas. E por quê? Por que ele traz isso às nossas vidas? Para qual o propósito disso? Assim como o ourives,
Ele retira nossas impurezas através disso. Ele nos lapida com amor. E até quando? Até quando ele vai ficar me submetendo à fogueira? Até que ele consiga ver a sua imagem em nós. Até o momento que ele consiga ver seu Filho Jesus refletido em nosso caráter. Aí estaremos puros, prontos para que estejamos com ele lá nos céus. E aí eu quero que vocês perguntem para Deus nas suas orações: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E em troca de quê? Por que você pede isso, Felipe? Eu quero que você pergunte isso toda vez que você passar por um problema, toda vez que tiver algo te afligindo, ao invés de murmurar. Agradeça. Agradeça, pergunte o que quer ser aprendido ali para a sua vida. A prova disso, eu quero que vocês se alegrem, porque é um sinal que você é um filho amado. Deus não te abandonou, Deus está contigo. E o principal sintoma e reflexo disso é as dificuldades. Vejam que ironia. Não entramos para a igreja para nos livrar dessas dificuldades. Entramos para ser salvos. Buscamos a Deus, o nosso Pai perfeito. Em momento nenhum ele fala que a nossa vida será boa aqui na Bíblia. Entrou para a igreja, está comigo, está tranquilo. Nada disso que tem aqui não, meus irmãos. Pelo contrário. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Filho dele venceu o mundo. E assim nós devemos seguir. Último ponto que traz aqui a nossa memória e aquece nossos corações para evidenciar que ele é o nosso Pai perfeito. Ele nos carrega do berço à velhice. Deus cumpriu o seu papel de Pai. Há na Bíblia palavras que trazem alívio, segurança e ainda engrandecem a nossa vontade de sermos chamados de filho dele. Está aqui, cheio de palavras desse tipo aqui na Bíblia. Vou trazer uma para vocês. Isaías 46, versículos 3 e 4. Diz assim o texto: Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Amém. Esse é um dos trechos mais emocionantes de todo o Antigo Testamento. O profeta Isaías fala a um povo exausto, que estava prestes a ser levado para o exílio na Babilônia. Foi um pouco antes. Eles se sentiam ali abandonados por Deus. E Deus responde com uma declaração paterna íntima. No mundo antigo, meus irmãos, os ídolos pagãos eram carregados em procissões. Os sacerdotes pegavam as estátuas, como por exemplo de Baal, e as transportavam, ou seja, acima deles, sempre nos ombros, fazendo força, para manter aqueles seres que eles acreditavam acima. E aqui, o profeta Isaías traz exatamente uma inversão radical daquilo que poderiam o povo naquela época e hoje esperar de Deus. Nós é que seremos carregados pelo nosso Deus. Isso traz para a gente um conforto, como se fosse um pai carregando o seu filho. A maior proteção possível. Lembra do exemplo da criança, quando dá um problema? Corremos para perto de nossos pais. Por quê? Da figura masculina, o pai. Por quê? Por que corremos para ele? É o ser mais forte que você tem dentro da sua casa. Qualquer problema que tiver, ele vai te defender. E com unhas e dentes. E mais forte que ele, você não conhece ninguém. É isso que o profeta Isaías trouxe aqui para os irmãos, para o povo naquele momento. Estavam abatidos porque iam ser levados à Babilônia. E ele vos lembrou que Deus estaria com eles do berço até a sua velhice.
Estamos terminando, meus irmãos. Eu queria só que vocês imaginassem comigo mais uma situação para a gente poder firmar bem o que eu acabei de falar com os irmãos. Imagina um pai carregando o seu filho no colo. Imagina esse pai carregando o filho no colo atravessando um deserto. O pai tem que caminhar quilômetros sob um sol escaldante, muito difícil. E a criança está ali no colo, cansada, com sono e confiante. A criança não se preocupa com os espinhos do caminho, com os animais selvagens, com a falta d'água. Ela dorme tranquila, porque está nos braços fortes do seu pai. E quanto a nós, o nosso deserto que atravessamos agora, neste momento, os desertos que vamos atravessar no futuro próximo. Um deserto de lágrimas, de dívidas, de solidão, de doenças. Bom, é aí que Deus nos diz: eu estou te carregando. Você pode descansar nos meus braços. Você não precisa se preocupar com amanhã, porque eu já estou lá. É isso que buscamos no nosso Pai perfeito. É isso que Ele nos traz para nós: segurança, amor, compaixão, disciplina. Para encerrarmos, meus irmãos, nós vimos muitos motivos para dar a Deus, nosso Pai perfeito, toda a honra e toda a glória, sem deixar que a dúvida entre em nossos corações, pois Ele sempre estará conosco, buscando o melhor para nós todos os dias. Tenham em mente que este melhor que eu vos digo não é o que vemos ou o que desejamos, mas aquilo que irá salvar as nossas almas. Nos tornar santificados para com Ele e sermos santos nos céus. Esse é o melhor que Ele tem para nós. Ainda assim, eu entendo que para algumas pessoas, infelizmente, o Pai terreno não está mais presente, ou por outro motivo qualquer, não possui laços, ou não possui mais laços com o Pai terreno. Bom, é nesse ponto que a Bíblia nos traz o seguinte: Deus é o Pai do órfão, como está lá em Salmo 68, versículo 5. E Deus também é o médico que sara os corações quebrantados, como está em Salmo 147. Ele quer preencher o vazio e curar as feridas da nossa alma e ser o Pai que sempre precisamos. Permita que Ele nos adote, como seu filho amado. Não se esqueça que virá junto as correções. Não se esqueça que será exigido de nós a confiança. Não se esqueça de que Ele também tem compaixão e não exigirá nada de nós que não podemos fazer. E como eu disse lá no começo, o Dia dos Pais é todo dia. Então deem graças pelo nosso Deus. Glorifiquem o seu nome, confiem em suas obras, entreguem suas vidas nas mãos dele e reconheçam que ele é tudo o que precisamos e nada mais. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que o nosso Pai, que Deus, o Pai perfeito, seja com todos nós todos os dias. Alegre-se se estão passando por dificuldades, por provações e por desertos. Lembre-se que Ele está conosco, inclusive nesses momentos. A nós só cabe a tarefa dos filhos dele, orar, dar graças e glorificar o seu nome e confiar nele. Muito obrigado, meus irmãos, que nesse domingo Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu pastor? Esse primeiro diz: pais comparecem seus filhos, assim os comparecem. Pois ele sempre, por mais que essa circunstância de nossa vida pareça difícil, ele tem Deus trata também. Amém? A situação difícil que você está passando, que nós venhamos a passar, não é nunca para nos justificar, mas muito pelo contrário. Sempre para nos elevar ao papel de uma. Amém, igreja? Vamos orar.
para encerrar aqui para encerrar o vídeo. Santo Pai, querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. É a verdade, Senhor, que nos pode, é a verdade que nos limpa, é a verdade que nos sara, Senhor. É a verdade que nos faz andar olhando para Ti. Continua, Senhor, movendo em nossa mente, em nossos corações. Continua, Pai, movendo em cada um dos meus irmãos que estão também no vídeo. Vá abençoando cada pessoa. Vá trabalhando, Senhor, em cada consciência. Aqueles que, porventura, estão amargurados, estão nesse dia, mas o seu Pai não está presente, seja por qual for o motivo. Senhor, que o Senhor faça nos lembrar que o Senhor é o Pai eterno. O Senhor é o Pai celestial e o Senhor se faz presente. Continua tomando cada um pelas suas mãos, Senhor, fortalecendo, Pai, abençoando e nos fazendo, Senhor, alegrar o seu coração. Pois a tua palavra nos diz, aqueles que quando o Senhor está alegre, é aí que nós estamos todos, Senhor, alegres, que nosso coração venha se alegrar, Senhor, na tua presença. Pai, quando estamos fracos, quando já estamos dependentes de Ti, é aí que nós estamos fortes. Continue abençoando cada irmão, continua movendo, Senhor, pois tua palavra fala que a tua alegria é nossa. Te agradecemos por tudo, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Deus abençoe uma semana abençoada para você que está em nome de Jesus.